As ações da Vale voltaram a derreter e agora já cai mais de 25% desde o início desse ano. E aí, enquanto a volatilidade continua a todo vapor, tem analista jogando um banho de água fria e rebaixando essas ações. E nesse contexto tem muito investidor que está cheio de dúvida. Será que é hora de comprar? E quem já tem as ações pergunta: poxa, será que eu devo manter, comprar mais ou até mesmo vender? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que está acontecendo com a Vale, vou falar um pouco sobre os resultados mais recentes, o que o mercado espera dela e também dizer se Vale está barata ou não, se ela passa aqui na nossa estratégia de valor do Clube do Valor e também você pode fazer para saber sempre, né, quais ações comprar e quando vender uma ação. Então presta muita atenção nesse vídeo, já deixa o dedo no like, comenta aqui se você é acionista de Vale e vamos lá. Bom, o primeiro fato que eu quero trazer é o contexto mais recente da Vale, que recentemente publicou os seus resultados referentes ao terceiro trimestre desse ano e esses resultados foram considerados como surpreendentes por alguns. Ela quebrou seu recorde de produção de minério de ferro, recorde que vinha desde o quarto tri de 2018, e isso fez com que a empresa aumentasse o guidance da produção para 2024. Olhando para números, a produção de minério de ferro cresceu 12% no trimestre e 5% no ano. E a produção até agora, né, no acumulado dos 9 primeiros meses do ano, já chega a 70% do guidance, né, das estimativas que a empresa deu para a produção em 2024. Porém, engana-se que a produção cresceu apenas na parte de minério. Em Pelotas, cobre e níquel houve crescimento de 12%, 5% e 11% no ano, respectivamente. E eles também andam ali em torno de 70% da meta. Agora, uma coisa é a produção e outra coisa são as vendas. Então vamos dar uma olhada aqui para o número, ou para os números das vendas. Para o minério de ferro, o crescimento foi baixo, foi de 2,6% no trimestre e 1% na comparação anual. Para o cobre, o que aconteceu foi uma queda de 1% no trimestre, mas o níquel cresceu em 18% as vendas nesse mesmo período, porém não chegou a ultrapassar o crescimento de 4% na comparação anual. Falando em EBITDA, a gente tem aqui um EBITDA de 3,6 bilhões de dólares, uma queda de cerca de 18%, e no lucro líquido que a gente viu foi uma queda de 15% no ano. O lucro foi de 2,4 bi de dólares, o que dá cerca de 13,6 bilhões de reais. Um dos motivos da queda do lucro foi o decréscimo na receita. No trimestre, a receita caiu cerca de 10%. Por outro lado, em algumas linhas, houve uma contenção, tanto de custos quanto de despesas. Os custos de produtos e serviços ficaram no 0 a 0 no ano, no trimestre chegaram a cair 1%. As despesas com vendas, no entanto, caíram no ano. As despesas pré-operacionais caíram bem fortemente e as despesas com o desastre de Brumadinho mais ainda. Só que aqui eu preciso ligar um sinal de alerta e te dizer que existem alguns capítulos de toda essa novela muito triste, né, de Brumadinho, que vão aparecer e podem ter consequências para a Vale. Eu já vou falar mais sobre isso, mas antes temos que falar sobre minério de ferro. Pressão na commodity seguiu e o preço do minério de ferro acabou sendo a grande influência negativa aqui nos resultados de Vale. E tem muita gente dizendo que a perspectiva no setor a nível global é fraca. Apesar disso, olhando ali a composição do EBITDA do ano passado para o EBITDA desse ano, dá para ver que o câmbio foi favorável e o volume de produção também compensou parcialmente essa queda. Só que aqui eu tenho alguns detalhes para te revelar. Mais especificamente, tem 3 detalhes sobre o porquê que a Vale está despencando que eu quero te contar em breve. E mais, tá? Eu consultei aqui a minha equipe do Clube do Valor para entender se nas nossas estratégias de seleção de ações a Vale está barata ou não está com esses novos resultados. Mas antes eu queria te alertar para o risco muito grande que você pode estar correndo, tá? Te liga só nessa imagem. Essa é a carteira de um seguidor aqui do clube que passou por uma sessão de consultoria gratuita de investimentos e tinha R$146 mil em Vale. Ele fez essa compra relevante em Vale, talvez por um motivo muito similar ao motivo que te fez comprar Vale ou te faz pensar em comprar ações da Vale. Ele disse que ele foi influenciado por esse tipo de notícia. 4 bancões recomendam a compra da Vale, Vale é a ação mais recomendada desse momento. Aí lá no grupo de WhatsApp dos amigos que investem, tinha muita gente falando sobre Vale e ele se ligou que Vale é uma empresa muito grande, que já está há décadas aí sendo uma das maiores empresas do Brasil e pensou, cara, talvez não tenha tanto risco, então eu vou comprar. Só que sabe qual é o grande problema de investir assim? É que por mais que você tome uma decisão que possa te trazer um resultado no curto prazo, você pode comprar uma ação com base numa dica e essa ação pode subir, o fato é que se você pegou uma dica sobre a compra, muito provavelmente a pessoa que deu essa dica não vai estar lá para te dar a dica de quando vender. E muito provavelmente você não tem a convicção necessária nessa compra para saber exatamente quando comprar mais essas ações, quando vender essas ações, até quando manter essas ações. E quando você não tem convicção, você fica inseguro e na média o investidor inseguro, o investidor despreparado, que vai tender a cometer erros com o seu dinheiro. Uma das formas de resolver isso é você começar dando um passo para trás e pensando em qual vai ser a tua alocação de ativos ideal, qual vai ser a composição ideal da tua carteira de investimentos
quanto você vai investir em ações brasileiras, quanto em ações norte-americanas, quanto em ativos de renda fixa. Para mim, todo investidor tinha que ter uma estratégia muito clara de alocação de ativos, considerando o seu perfil de risco, seus objetivos de retorno. Essa aqui, por exemplo, é a minha alocação de ativos ideal para a minha carteira de longo prazo, considerando aí o meu perfil de risco, o meu objetivo de retorno. A carteira bem arrojada porque eu tenho muita tolerância ao risco, mas tem muito investidor aqui, cliente do Clube do Valor, que tem uma composição de carteira diferente. Muitos têm uma carteira com peso bem maior em renda fixa e um pouquinho em ações. Bom, cada investidor é único e a melhor forma de entender qual a sua alocação de ativos ideal é te conhecendo. E é por isso que eu queria te fazer um convite muito especial para que você participe de uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos aqui com um especialista treinado por mim no Clube do Valor. Para solicitar uma ligação nossa, sem nenhum compromisso comercial e ter acesso a essa hora de conversa também totalmente gratuito, basta apontar o seu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher poucos dados que a nossa equipe vai avaliar as suas respostas e vai te ligar aqui com o DDD do Rio Grande do Sul, tá? Do telefone com o celular com começo 51, beleza? Bom, dito isso, quais são os 3 problemas que podem estar causando esse derretimento nas ações da Vale, tá? Eles são o custo de produção, o endividamento e também o caso Mariana. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses pontos. Bom, com a crise do minério de ferro e a queda constante nos seus preços, coisa que eu já vou falar mais sobre, a Vale tem apostado cada vez mais em crescer o seu setor de metais básicos. Tem uma divisão para isso chamado Vale Base Metals, cujo principal desafio para crescer nesse segmento é a redução de custos para a produção. Eu vou te mostrar isso com dados aqui do próprio resultado da Vale no terceiro trimestre. Presta atenção nessa tabela aqui que eu vou mostrar. O minério de ferro gerou uma receita de 7,9 bi, com um custo de 4,2 bi de dólares. Ou seja, ali o custo representa 53% da receita, beleza? Só que em níquel, a Vale gastou 936 milhões de dólares para gerar uma receita de 904 milhões. Ou seja, que o custo foi 103% da receita. No cobre a coisa melhora, são 336 milhões de dólares para uma receita de 759 milhões de dólares, a margem ali de 48%. Só que no segmento todo de metais básicos, os custos chegam a 82% da receita, contra os 53% ali na divisão de minério de ferro. Ou seja, essa solução que a Vale está procurando para depender menos do minério ainda está custando muito caro. Isso aqui é uma construção de longo prazo. Lembrando que a Vale é muito eficiente no custo de produção de exploração de minério, tá? A mineradora com menor custo no mundo. Agora, passando isso, vamos aqui para o segundo ponto, que é a questão de endividamento. Vou botar essa tabela aqui e já te tranquilizar que não tem nada de absurdo aqui. Apesar disso, a dívida bruta cresceu 7% no ano e a dívida líquida cresceu 12% no trimestre. Mas tem um detalhe aqui. Eu pedi para o Gleison aí pintar esse detalhe de amarelo, que eu estou falando das provisões de Samarco, que cresceram 55% no ano e 26% no trimestre. Por que eu estou destacando isso? Bom, eu preciso te falar sobre o terceiro ponto, que é o caso de Mariana. O STF já homologou um novo acordo bilionário da Vale sobre a compensação pela tragédia que ocorreu em Mariana. Essa tragédia aconteceu em 2015, quando houve o rompimento de uma barragem da Samarco no município de Mariana, em Minas Gerais. Uma tragédia gigantesca. E o fato é que a Vale tem 50% do capital da Samarco. E agora, 9 anos depois, foi firmado um acordo definitivo de 132 bilhões de reais para sanar as demandas da tragédia. Ou seja, embora hoje o endividamento da Vale não esteja beirando o absurdo, ela tem uma dívida longa aí para sanar por conta desse desastre ambiental. É que nesse ponto eu preciso fazer um adendo, porque eu gravei esse vídeo ontem e agora na manhã do dia 14 saiu essa notícia aqui, dizendo que a Justiça Federal acabou de absolver a Vale e a Samarco pelo caso Mariana. Aí tem aquela coisa de justiça brasileira, né? Quase 10 anos depois, o motivo da absolvição foi a ausência de provas para estabelecer responsabilidade criminal. Segundo a Justiça, mesmo tendo evidências dos danos causados, incluindo 19 vítimas fatais, não foi possível atribuir alguma conduta específica que configurasse crime. Só que um ponto importante é que, apesar dessa notícia, o ponto é que ela não afeta o acordo fechado sobre o pagamento das indenizações propostas. Pelo menos não por hora. Bom, até o momento a Vale não se pronunciou sobre esse assunto e agora é esperar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que aí aparentemente está prestes a se encerrar. E aí talvez você esteja se perguntando, poxa, Ramiro, então é por isso que a Vale está caindo tanto? Se as coisas são ruins, eu devo vender as ações, é isso? E aqui a resposta é meio que um sim misto com um não, e para não parecer enrolação, deixa eu te explicar melhor. Sim, pelo fato de que tudo isso que eu estou te mostrando
já está na cotação. Tá? Não sou só eu que sei dessas informações, agora não somos só nós aqui que sabemos dessa informação. Isso aí é tudo público e já está refletido no preço de Vale. E não porque em grandes números, o ponto que mais afeta o resultado atual de Vale e que mais vai gerar impacto nos resultados futuros de Vale, no limite é esse aqui, é o preço do minério de ferro. Cara, é só colocar o gráfico de Vale junto com o gráfico do minério de ferro, como o Gleice está fazendo agora na edição. Você vê que o movimento é muito parecido. E foi justamente por isso que o UBS, um bancão suíço, rebaixou a recomendação para as ADRs da Vale. Para quem não sabe, ADRs são como se fossem recibos de ações das empresas estrangeiras negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. O que o UBS fez, tá? Antes, eles recomendavam compra das ações da Vale. Eles meio que diziam, olha, compre Vale agora. E agora eles mudaram essa posição de compra para neutra. Que basicamente diz, olha, se você tem as ações, toma cuidado, né? Não compra mais, se você não tem, não compra. E os analistas até chegam a dizer que a empresa fez bons progressos em 2024, mas para eles tudo esbarra no minério de ferro e eles não acreditam que os preços vão melhorar, muito menos as exportações de aço da China, já que o país asiático vive uma enorme crise que tem afetado toda a América Latina. Bom, agora beleza, entendido tudo isso, tá? Agora que você entendeu que a empresa está produzindo mais, só que os preços do minério estão bem menores, o frete está mais alto, o lucro está caindo, os custos para a divisão de metais básicos ainda são muito altos, o endividamento aumentou, tem ainda encargos e acordos que podem vir aí e fazer a Vale ter que gastar, né, desembolsar mais dinheiro. A grande pergunta é, será que está valendo a pena comprar as ações da Vale? Será que está tudo isso no preço e ela ficou uma barganha? Ou será que o risco é muito grande para compensar uma exposição nela? É isso que eu quero te revelar agora, falando aqui sobre as estratégias de seleção de ações do Clube do Valor, que não tentam prever o futuro, que não tenta projetar para onde é que vai o resultado da Vale. A gente não faz um fluxo de caixa futuro descontado, porque a gente acredita que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente acaba colocando uma série de vieses comportamentais na nossa decisão e acaba justamente vendendo as ações quando elas estão na baixa e comprando quando elas estão na alta, quando o mercado está precificando um futuro muito bom para ela. Um outro ponto que é importante é que a gente está em meio a uma temporada de divulgação de resultados. Então, algumas empresas como a Vale já divulgaram resultados e outras ainda não. Eu bati aqui informações com a minha equipe de especialistas aqui do Clube do Valor e eles deixaram um ponto muito claro, tá? Não pode bater o martelo aqui e dizer, olha, Vale continua ali na 7ª, 8ª colocação na lista das ações mais baratas da Bolsa, porque a gente tem que esperar fechar o mês com todas as divulgações de resultado para daí reorganizar esse ranking e dar uma olhada nele. Mas o que a gente pode falar aqui é em tendência e para isso a gente vai medir meio que a febre olhando o EBIT, que é uma aproximação do lucro operacional da Vale pelo seu EV. Esse aqui é o indicador que a gente olha na nossa estratégia de ações baratas, é um dos 5 critérios necessários para uma ação ficar entre as 20 mais baratas da bolsa, que a gente segue aqui no Clube do Valor, que basicamente nos indica qual que é a relação atual entre o lucro operacional da Vale e o que é chamado de valor da firma, que nada mais é do que o valor total que alguém tem que pagar para comprar uma ação. E o ponto é, quanto maior o EBIT e menor o EV, mais barata a empresa está e maior é o que a gente chama de earning yield, que é a divisão de um pelo outro. Inclusive, tá, o que está na tela agora é um e-book que revela quais são as 10 das 20 ações mais baratas da bolsa e explica melhor essa estratégia no detalhe. E olhando aqui para a Vale, atualizando o seu balanço com os novos resultados, a gente chega num earning yield na faixa dos 22%. É um indicador alto e demonstra uma tendência forte da Vale continuar entre aquelas que são as ações mais baratas da bolsa e talvez lá em cima no ranking, porque as cotações da empresa basicamente caíram mais do que essa relação de lucro operacional por Total Enterprise Value. Isso quer dizer que eventualmente as ações ficaram ainda mais baratas, porque o mercado está batendo mais nelas do que de fato a situação atual se deteriorou. E o bacana de investir assim é que a estratégia contempla 20 diferentes ações, então a gente tem o risco ali bem diluído, e é uma forma somente de selecionar ações brasileiras que deve ser uma parte de todo o teu portfólio, que lembrando, por longo prazo tem que ter outras classes de ativos, tem que ter ações norte-americanas, tem que ter renda fixa, diferentes classes, enfim, você tem que ter uma alocação de ativos feita sob medida para ti, e se você quiser a nossa ajuda para determinar qual é uma alocação de ativos ideal para a tua realidade, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos. Se você quiser seguir aqui no YouTube e entender melhor o nosso método de alocação, aqui vai ter um vídeo secreto, tá? Que ele não está público, só para quem chega ao final de alguns vídeos aqui, explicando melhor essa estratégia. Um grande abraço e até mais.